Olá, essa aqui é uma versão da Cinderela que a gente não costuma ver muito. Essa Cinderela aqui de avental, né, do comecinho do filme, antes do baile. E é a minha versão preferida dela. Ela tem 30 centímetros, foi feito tudo com agulha 2,5. Eu usei o fio balão amigo. É esse aqui, ó, mais pequenininho e muito, muito macio. Mas dá pra fazer com amigurumi e vai ficar até maior do que esses 30 centímetros, talvez bata aí uns 33 centímetros. E eu vou dividir essa bonequinha aqui, que é bem grande e é muito detalhada, em 3 vídeos. O primeiro vídeo é o corpinho dela inteiro. E a única parte que é grudada no corpinho mesmo é a sapatilha. Então a gente faz esse corpinho nu, basicamente, né? Menos o sapato. Na segunda parte a gente faz toda a roupinha, que foi um vestido. A gente encaixa essa parte, ele não sai porque a cabeça aqui é presa. O avental a gente finaliza toda a parte do corpo. E aí por último a gente faz a cabeça, o cabelo e prende essa cabeça aqui, mexe. Bom, apesar do rabo de cavalo, a gente consegue mexer. E também tem 2 versões dela, com cabelo solto e com cabelo preso. Esse lacinho aqui, ele sai, né? Eu só deixei porque na maior parte do filme, quando ela tá de avental, ele fica preso, mas logo de manhãzinha ele fica solto, então dá pra gente puxar aqui e deixar ela com o cabelinho solto. E como bônus, temos uma 4ª aula, que é o tatá, que ele vai estar aqui embaixo também na descrição, quando eu liberar, e na playlist, né, das princesas. Vou fazer agora os braços. Então, começa aqui com o anel mágico e 6 pontos aqui dentro. Os 2 bracinhos são iguais, então depois é só voltar a receita para poder refazer. 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar o anel. Próxima carreira, 6 aumentos. Então, 2 pontos dentro de cada pontinho. Tem os 12 pontos, vou colocar um marcador nesse último pontinho, fechar melhor esse anel mágico e agora eu vou subir 2 carreiras contornando esses 12 pontos. Vou subir o marcador depois dessas 2 carreiras. Agora 4 pontos. 1, 2, 3, 4. 2 diminuições seguidas. 1, 2 e 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Vou passar aqui, ó, o marcador para cima. Vou arrumar todos os fios que eu tenho aqui dentro, que é o meu marcador e esse aqui do nó corrediço. Não precisa cortar não, só deixar aqui pra dentro. Nó corrediço não, do anel mágico. Pronto. Porque agora eu vou subir 15 carreiras. Então, meu marcador tem que ficar paradinho aqui, enquanto eu contorno, né? Eu vou continuar fazendo esses 10 pontos aqui, até, girando, até ter 15 pontos aqui, né? Vou fazer 15 carreiras. Então, só contornar esses 10 pontos, assim. Quando você perceber que já tem os 15 pontinhos aqui, é porque você fez 15 carreiras. E aí, a gente vai voltar já com os 2 bracinhos prontos. Quando você chegar no final, pode cortar, puxar o fio, e a gente já vai juntar isso no corpinho, mais na frente. Trouxe esse marrom aqui, o número é 716 e o nome da cor é marrom mesmo, do balão amigo. Vamos começar pelos pés, pelo sapatinho. Começo aqui com um nó corrediço e 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pula essa primeira correntinha. Segundo, nessa parte aqui de trás tem umas alcinhas aqui, que a gente vai pegar aqui atrás para sustentar o ponto baixo. Eu vou voltar fazendo 7 pontos. Então, fiz 1, 2, 3,
4, 5, 6, e agora 7. Nesse último pontinho que sobrou desse lado, eu vou colocar 5 pontos juntos. Então, dentro desse ponto aqui, 5 pontos. 1, 2, 3. Vou passar esse fiozinho ali para trás, do nó corrediço, para que o nozinho fique na parte de trás. E terminar aqui 4, 5 pontos. Minha peça já virou. Tem esse lado aqui todo organizado. E aí eu consigo achar aqui onde que fica cada pontinho, porque tem as duas alcinhas. E ele fica bem mais apertadinho. Essa é a ideia mesmo, de deixar ele bem apertado, porque é a sola do pé. Eu vou voltar fazendo 6 pontos. Então, por ser mais apertado, fica um pouquinho mais duro na hora da gente puxar. Então, fiz aqui 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Nesse último aqui, eu vou fazer um aumento, então serão 2 pontos no mesmo lugar. Terminamos com 20 pontos. Nesse último ponto aqui, eu vou colocar uma linha que vai ser o meu marcador. Sempre no último ponto. Vou começar uma próxima carreira, já encaixo nesse primeiro pontinho aqui. A gente trabalha sempre circulando. Já começo com um aumento. Nessa parte aqui, bem do meio do pezinho, a gente vai fazer 6 meio ponto altos. Agora, laça, encaixa aqui no ponto, traz o fio pra frente, laça e tira tudo. Já foi o primeiro. Então, laça primeiro, traz o fio pra frente, laça e tira tudo. Fiz 2, 3, 4, 5, 6. Vou voltar com pontos baixos, né? A gente vai continuar fazendo essa parte agora com um ponto baixo. E serão 5 aumentos. Então, vou colocar 2 pontinhos dentro de cada ponto, sempre fazendo em ponto baixo. Fiz aqui um aumento, 2, 3, 4, 5. Vou voltar também fazendo 6 meio ponto alto, como a gente fez ali do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para terminar, agora a gente faz ponto baixo o resto inteiro do corpo. Faço aqui um aumento, então 2 pontos no mesmo ponto, e termino em cima do marcador com um ponto baixo. Vou passar meu marcador para cima sem tirar de onde ele estava, só puxar o fio para cima. Temos agora 27 pontos. Essa parte aqui com meio ponto alto foi só para o pezinho ficar um pouco gordinho na base. Com esses 27 pontos, a gente vai encaixar a agulha na metade do ponto, usando a alça lá de trás para sustentar o ponto, e a gente vai circular fazendo 27 pontos baixos na alça de trás. Então, só contorna, não precisa nem contar. Só pegar aqui um para cada. Já dei a volta, esse aqui é o último ponto, vou passar o marcador para cima. E agora, nessa próxima carreira, eu vou pegar o ponto normalmente. E faço aqui meus pontos baixos. Vou contornar os 27 pontos, não precisa nem contar de novo. A gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto. E vou dar atenção agora para explicar que eu tô fazendo o ponto X
a gente encaixa e passa a agulha aqui, ó, por cima para trazer o fio para frente. Geralmente as pessoas encaixam e pega aqui, ó, passando a agulha por baixo. Passando a agulha por baixo, fazendo desse jeito, o ponto fica um pouquinho mais largo, e aí a peça vai ficar um pouquinho maior também e mais frouxa. Eu prefiro fazer pegando a agulha por cima, desse jeito a peça fica mais apertadinha, os pontos ficam mais juntinhos e ela fica um pouquinho só menor. Mas como ela fica bem mais apertadinha, a peça para mim fica mais estruturada. Cheguei no final, marcador para cima. Vamos fazer 2 carreiras de diminuição ainda nessa sapatilha para a gente poder fechar essa parte aqui da frente do sapatinho. Vamos começar com 9 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 diminuições seguidas, então vou virar o ganchinho para cima, pego a primeira alcinha e a segunda, gancho para baixo, trago o fio para frente, laço e tira tudo. Essa foi a primeira diminuição. Vou fazer a segunda. Agora 2 pontos baixos comuns. 1, 2, mais 2 diminuições seguidas. Então fiz aqui a primeira e a segunda, e eu termino fazendo 8 pontos. É até o final ali o meu marcador. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 23 pontos. Vou passar o marcador para cima. Próxima carreira, faço 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma diminuição. Agora, uma diminuição tripla. A gente sempre pega as 2 primeiras alcinhas aqui para fazer a diminuição. Nessa tripla eu vou pegar 3. Então, peguei aqui 2, vou pegar a terceira alcinha. Repara que esse aqui é o que sempre fica na agulha, mas aqui tem 3 outros fiozinhos. Vou fazer como uma diminuição comum. Vou só puxar aqui um pouquinho o fio para deixar essa diminuição bem apertadinha para não ter buraco. Traz o fio passando por dentro de todas as alcinhas, laça e tira tudo. E uma diminuição comum. Só puxar para deixar ela mais apertadinha. Pronto. Faço 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais uma diminuição. Pronto, temos 18 pontos. E essa aqui é a sapatilhinha. A gente vai trocar de cor agora. Para isso eu vou usar esse outro fio balloon. Esse aqui é o 8208 e o nome dele é Itaparica. Para essa troca de cor, eu não corto o fio ainda, vou só puxar ele aqui e eu vou encaixar passando por dentro dessas 2 alcinhas. Pronto. Pego um pouquinho do novo fio, deixo aqui um pouquinho de fio na frente e encaixo do jeito que a gente sempre segura. Agora eu tô segurando o fio do novelo, abandona esse marrom. Puxa, fazendo uma correntinha aqui dentro. E a troca de cor está feita. Agora eu vou passar 18 pontos baixíssimos na alça lá de trás para a gente conseguir fazer essa troca de cor perfeita. Então, na alça de trás, a gente já fez isso aqui embaixo, eu vou puxar o fio para frente e já tiro ele da agulha. Então, encaixa no meio do ponto, traz o fio para frente e já tira da agulha. Eu vou fazer assim pelos 18 pontos que a gente tem aqui por toda a volta.
E a troca de cor, né, quando a gente der a volta, esse marrom aqui é só puxar, olha que maneiro. A troca tá feita. E agora eu posso cortar aqui, ó, um pedacinho bem pequenininho. E a gente consegue, para deixar ainda mais reforçada essa troca de cor, fazer 2 nós com o final do marrom no começo da pele. Ó, 1, 2 e põe aqui pra dentro. Dá pra substituir muito bem com o chantilly da amigurumi, essa cor. No último ponto, não precisa passar o marcador pra cima, porque a gente consegue ver a diferença de um ponto alto para um ponto baixíssimo, né? Aqui são só correntinhas. E eu vou começar fazendo uma diminuição e só na alça lá de trás. Então, encaixa no meio do ponto, desse ponto baixíssimo. E para fazer essa diminuição na alça de trás, porque geralmente a gente pega as alcinhas da frente para fazer, é um pouquinho diferente. Eu trago o fio para frente, encaixo na primeira, aqui, ó, encaixei na primeira e trago o fio para frente, encaixo na segunda, trago o fio para frente também. Ignora esse aqui na agulha, ó, a gente tem 2, então já pegou em 2 alcinhas. Laça e tira tudo. Essa foi a diminuição. Agora, 4 pontos. Sempre encaixando aqui, ó, no meio, para poder fazer os pontos. Então, 2, 3, 4. Vamos fazer mais uma diminuição daquele mesmo jeito. Então, encaixa na primeira alcinha, traz o fio para frente, encaixa na segunda, traz o fio para frente, laça, tira tudo. Assim como a gente fez aqui embaixo, aquela diminuição tripla, a gente vai fazer aqui agora desse mesmo jeito. Então, nesses próximos 3 pontos, eu vou encaixar aqui pegando o fio só pela metade, traz o fio para frente. No segundo, encaixo, traz o fio. No terceiro também. Então, aqui, ó, ignorando esse primeiro que sempre fica na agulha, tem outros 3 aqui. Laça e tira tudo. Vou fazer mais uma diminuição. Traz pra frente. O próximo traz também, laça e tira tudo. E até o final com 5 pontos. Sempre na alcinha de trás. Só nessa carreira. Depois a gente vai costurar normalmente. Vou passar o marcador para cima. Vou encaixar aqui, ó, passar para dentro esse fiozinho marrom. Olha como é que fica bonitinha essa troca de cor. Aqui, ó, bem retinha. Não fica aqueles zigue-zagues que geralmente a gente vê. Próxima carreira, começo com 5 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Uma diminuição. Diminuição comum, como a gente sempre faz. E eu termino com 6 pontos. Terminei os 6 pontos, marcador para cima. E vamos colocar enchimento nesse pezinho pra gente perceber o que a gente está fazendo. Pegar aqui uma bolinha de enchimento, a gente vai bem devagar. E com uma pinça ou a pontinha aqui da tesoura, eu vou empurrar o enchimento primeiro aqui para a pontinha do pé. Aí eu organizo esse enchimento aqui dentro. Depois que toda a pontinha já tem, aí eu passo pro calcanhar, essa parte aqui de trás. Não precisa colocar muito, é só o suficiente pra gente segurar a peça abertinha assim. E agora a gente continua subindo. Até essa carreira aqui, que é a carreira 9, o pezinho é igual para as duas pernas. Então, se você quiser agora
fazer a parte marrom, voltar ao vídeo, fazer a parte marrom, essa é a hora porque ainda tá um pouco fresco na cabeça. E aí depois a gente retoma, né, já do sapatinho pelo menos. E aí depois a gente retoma dessa mesma carreira 9. Do jeito que tá aqui, né, a segunda perna a gente já vai começar assim, dessa carreira 9 aqui. Então, para continuar, lembrando, a gente tá fazendo a perna esquerda. Eu vou fazer uma carreira contornando os 12 pontos que a gente tem. A gente diminuiu tanto que ficou agora com 12 pontos. Marcador para cima. Agora eu vou fazer 11 pontos, que é basicamente até o final. E em cima do marcador eu vou colocar 2 pontos juntos para fazer esse aumento. E aí no final eu fico com 13 pontos. Marcador para cima, temos 13 pontos e agora eu vou fazer uma carreira contornando esses 13 pontos. Então, não precisa nem contar, a gente tem esses 13 pontos aqui, é só fazer um pontinho para cada. Cheguei no último pontinho, marcador para cima. Vamos começar a fazer panturrilha. Começo com um ponto baixo. Agora um aumento. E vou até aqui o marcador com 11 pontos. Também não precisa contar. Aí se você quer ter certeza de que vai chegar ali no final com 14 pontos, aí você conta. Marcador para cima. Próxima carreira eu começo com 12 pontos, então agora a gente tem que contar. Fiz os 12, um aumento e termino com um ponto em cima do marcador. Marcador para cima. Começo com 2 pontos. 1, 2, um aumento. E agora eu vou até o final com ponto baixo. Serão 12 pontos. Marcador para cima. Próxima carreira, começo com 14 pontos. Agora uma diminuição. E a gente termina essa parte da panturrilha. Vou passar o marcador para cima. A gente termina aqui com 15 pontos. Agora eu vou subir 4 carreiras contornando os 15 pontos. Deixo o marcador parado aqui embaixo e eu vou só contornando. Quando eu chegar aqui, não sobe o marcador, continua fazendo. Você vai parar depois de ter 4 pontinhos em cima do marcador, assim. Com os 4 pontos aqui em cima. Então eu sei que eu já fiz as 4 carreiras. Vou passar o marcador para cima. E agora a gente vai fazer a parte do joelho. Primeiro 2 carreiras. Não, 2 carreiras. Primeiro 2 pontos. 1, 2, uma diminuição. E agora eu vou até o final com ponto baixo, serão 11 pontos. Depois dessa carreira aqui, eu vou fazer uma pausa para poder colocar enchimento, para deixar essa perninha cheia e ficar mais fácil da gente segurar. A gente tem todo esse trabalho de definir essa panturrilhinha, então você tem que tomar muito cuidado na hora de colocar o enchimento. Porque se a gente só pegar um tufinho, vou passar o marcador para cima agora. Você pega esse tufinho, faz uma bolinha e encaixa ele aqui, ela não vai ter mais esse tornozelo. Ele vai crescer, né? Porque vai esgarçar os pontos, então vai abrir, que vai ficar do mesmo tamanho aqui da panturrilha. E aí não vai ter mais esse formato que a gente tem aqui atrás, tá vendo? Isso aqui vai ficar inchado, vai ficar gordinho, do mesmo tamanho aqui em cima.
Então, tem que colocar enchimento proporcional. Não faz uma bolinha e empurra para ficar durinho, não. A gente precisa colocar enchimento sempre abaixo de onde a gente está costurando, porque senão a gente vai costurar com enchimento e vai ficar os pelinhos para fora, o que deixa um acabamento horrível. Então, deixa sempre abaixo de onde a gente está agora. E chegamos na parte do joelho. Aqui depende muito do ponto que você está fazendo. Se você estiver fazendo o ponto X assim fechadinho, vai ser a mesma contagem, né? E esses pontos que estão aqui em cima, 6 pontos, 3 aumentos e 5 depois. Mas se não estiver, se você estiver fazendo o ponto V, não fica tão retinho aqui, geralmente fica inclinado, e aí os seus pontos também não ficam assim um em cima do outro, ele vai ficar assim de ladinho. Não sei exatamente para qual lado que fica, mas olha assim de frente pro pezinho e escolhe 3 pontos centrais, assim bem de frente aqui. Escolhe 3 pontos. Eu escolhi esses 3 aqui, 1, 2, 3, e aqui eu tenho que contar quantos pontos eu tenho que fazer antes de chegar nesses pontinhos aqui, ó. Esses 3 que eu escolhi aqui pro meio. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí chegam os 3 do meio. Aí desse jeito você consegue deixar o joelhinho bem centralizado, porque antes eu só falava faz exatamente desse jeito, e aí acontecia do joelhinho ficar assim, ó, na lateral, nessa lateral aqui. Então eu vou caminhar até chegar naqueles pontinhos ali que eu selecionei. Então tem que 3, 4, 5, 6. Cheguei nos 3 pontos do meio. Um aumento em cada ponto. Então, 3 aumentos seguidos. 1, 2, 3. E eu vou até o final com 5 pontos. Ou você vai até o final com a quantidade de pontos que sobrar. De todo jeito, a gente termina essa carreira com 17 pontos. Não importa com quantos pontos você vai começar, nem com quantos aqui a carreira para chegar no joelho, nem com quantos você termina. A gente fica com a mesma quantidade. Nesse outro, a gente vai fazer um aumento bem no meio, nessa parte aqui de trás. Então, depende de onde está o seu marcador. Se ele estiver bem no meio certinho, deixa para fazer por último, já que o marcador é o último ponto. No meu caso aqui, ele já é o primeiro. Então, eu vou começar fazendo aqui um aumento, porque é bem no meio. E agora, vou fazer ponto baixo, contornando todos os pontos, até chegar no marcador. Bom, agora a gente tem 18 pontos e eu vou subir aqui por 5 carreiras, contornando esses 18 pontos. Daquele mesmo jeito que a gente fez com a panturrilha ali embaixo. Deixa o marcador e vai só seguindo. Primeiro termina essa aqui, aí sim você sobe o marcador e depois faz as 5 carreiras. 5 carreiras de novo. Vou fazer uma troca de cor, pegar um azul bem clarinho, um azul bebê, pra gente fazer um shortinho embaixo do vestido. Então vou fazer a troca de cor do mesmo jeito que a gente passou ali embaixo, pegando na primeira e na segunda alcinha. Deixa só um pouquinho de fio aqui, puxa como se fosse uma correntinha. Pronto, a troca tá feita. E agora eu vou continuar fazendo mais 3 carreiras de ponto baixo, né, seguindo esses 18 pontos, segurando o ponto normalmente, pegando aqui as 2 alcinhas do ponto, normal. E vou terminar com a pele, é só puxar e vou cortar. Não precisa ser muito grande, porque esse finalzinho aqui é só o suficiente para que a gente consiga fazer 2 nós. 1, 2, empurra aqui pra dentro
Eu não passei o marcador ainda, porque serão 8 carreiras. Como a gente fez 5 de uma cor, 3 de outra, a gente consegue passar quando terminar esse aqui. Depois das 3 carreiras aqui da perna, vou passar esse marcador pra gente não confundir aqui. E agora eu vou seguir só por alguns pontos. Serão 14 pontos. A gente não vai até o final, mas é bem perto do final. Então aqui tem que contar também. Cheguei no final dos 14 pontos. Aqui, ó. 4 pontinhos pra gente poder terminar a carreira. Vou cortar o fio. Pode puxar. E aí com a agulha eu vou encaixar no próximo ponto e levar esse fiozinho lá pra trás. Terminamos a perninha esquerda. Agora eu vou deixar de canto. E lembra lá no comecinho desse sapatinho, eu disse que a gente iria fazer até a carreira 9, exatamente igual. Então, eu já peguei aqui o sapatinho lá do começo e fui até a carreira 9. Eu fiz isso quando a gente trocou de cor aqui, e aí liberou a pele, já prendi ela aqui para poder fazer o sapatinho e essa parte aqui de cima. Então vamos começar agora a partir da carreira 10 na perna direita. Nós temos 12 pontos, assim como da última vez. Vamos contornar nessa carreira 10 esses 12 pontos. Chegando no marcador, vou passar ele para cima. E nessa próxima carreira eu começo com 11 pontos. E bem em cima do marcador eu vou fazer um aumento. Quase que uma carreira de ponto sobre ponto, né? Nem vou contar. Vou fazer aqui, ó, um em cima do outro. Quando eu chegar aqui no marcador, eu vou colocar 2 pontinhos juntos. A gente fica com 13 pontos. E aproveitando, a minha próxima carreira também vai ser de 13 pontos. E eu já contorno a próxima carreira. Então já tem aí 11 e 12. Só pausar o vídeo para poder acompanhar. Próxima carreira, começo com 8 pontos, um aumento e termino com 4 pontos. Ficamos com 14. Na próxima eu começo com 12 pontos. Então, tem que contar quase até o final. Pronto, 12, agora um aumento e eu termino em cima do marcador com um ponto sozinho. Próxima carreira começo com 9 pontos. Um aumento e eu termino com 5 pontos até o meu marcador. Vou chegar ali até o marcador, passo o marcador para cima, a gente tem 16 pontos. Aí eu vou subir 4 carreiras contornando esses 16 pontos. Cheguei no final das 4 carreiras, marcador para cima. Nessa próxima eu já começo com uma diminuição. E agora eu vou com 14 pontos até chegar ali no final, até chegar no marcador de novo. Depois dessa carreira, já vou colocar enchimento na panturrilhinha. Assim fica muito mais fácil pra gente segurar. Coloquei enchimento aqui no tornozelinho. A próxima carreira eu começo com 10 pontos. Uma diminuição e termino com 3 pontos baixos. Marcador para cima. Nessa próxima carreira vamos fazer aqueles 3 aumentos ali na frente do joelho e vai ser do mesmo jeito. Marca aqui aqueles 3 pontos que você acha que fica bem aqui, ó, no meio, nessa linha. E eu acho que são esses 3 aqui. Eu vou marcar o meu primeiro e conta quantos pontos eu preciso para fazer até chegar aqui. Ó, aqui 1, 2, 3, 4 pontos. E aí eu chego no ponto que eu acho que fica mais ou menos no meio. Então,
vou fazer esses 4 pontos aqui. 1, 2, 3, 4. Cheguei nos 3 pontos que eu acho que fica no meio. Vou fazer 3 aumentos. Então, fiz aqui o primeiro aumento no próximo ponto. Vou pro segundo, no próximo ponto, o terceiro, e aí eu termino fazendo ponto baixo até o final. Aqui no meu caso serão 7, mas é só chegar até o marcador. Nessa próxima carreira, a gente vai contornar tudo com ponto baixo e fazer um aumento nessa parte aqui de trás, bem no meio. No meu caso, o meu meio é exatamente aqui no meu marcador. Ó, colocando assim, pezinho, marcando uma linha. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho que eu tenho. Quando chegar em cima do marcador, eu vou fazer esse aumento. Então, essas duas carreiras, assim como foi na primeira perna, elas podem variar a minha receita para a sua. Bom, depois que eu chegar ali, né, e fizer o meu aumento, eu vou ficar com 18 pontos. E aí, vou subir 5 carreiras contornando esses 18 pontos. Fiz as 5 carreiras, vamos trocar de cor, passar para aquele azul clarinho. Trazer esse azul aqui para frente. Do mesmo jeito que a gente trocou de cor na primeira perninha. E agora eu vou fazer normalmente 4 carreiras. Fizemos 3 na outra perna, mas nessa aqui a gente precisa fazer uma a mais. Porque na primeira perninha, depois dessas 3 carreiras, a gente quase fez uma completa, né? Aí daria a 4ª carreira. Só que faz muita diferença, mesmo que ela não tenha ido até o final, ela passou aqui pela frente, tudo, né? Todos os pontinhos da parte da frente. Então, acaba contando, sim, como mais uma carreira. E se a gente não fizer, né, se colocar 3 carreiras na primeira perna e 3 nessa aqui, essa aqui vai ficar um pouco suspensa. E vai dar pra perceber. Então, até na foto é possível você puxar, assim, o crochê, ele estica um pouquinho pra tirar essa diferença de uma carreira, mas depois ele volta ao normal e fica feio, porque vai ficar uma perninha menor que a outra. Subi as 4 carreiras, então, olhando aqui, ó, as duas têm a mesma quantidade. 4 aqui e 4 do lado de cá. E vamos chegar pro cantinho só com alguns pontos para que a gente consiga juntar essas duas perninhas. Vamos fazer 5 pontos. Então, deixa eu tirar o marcador que estava aqui para baixo, colocar aqui. Só 5 pontinhos. 5 pontos. Agora, vamos unir as pernas. Para isso, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos pegar a primeira perna. A agulha vai encaixar naquele pontinho que eu levei o fio lá para trás. Ó, encaixei no mesmo lugar. Esse marcador aqui, esquece. Esse daqui, esquece. Agora a gente vai ter um novo final dessa carreira. Encaixei naquele mesmo fio que eu passei, no mesmo ponto que eu passei o fio lá para trás. Agora eu vou fazer 18 pontos. Tá escrito aí na carreira, né? 18 pontos mais 3 nas correntinhas. É 18 pontos em cada perna e 3 aqui nesse meio. Por 2 vezes, porque, pô, são 2 pernas. Então, vou contornar e contar aqui. 18. Esse aqui é o último pontinho. Agora, como essa perninha aqui ficou bem solta, a gente precisa, pela parte de trás aqui do calcanhar, analisar se as correntinhas estão retinhas. Aqui pra mim estão, então ela não deu nenhuma pirueta, né? Senão ficaria torto assim, bem esquisito. Aí a gente iria organizar aqui as correntinhas retinhas. Vamos fazer, depois desses 18 pontos, 3 pontos nas correntinhas. Então, segura a perninha, abre aqui. Na alcinha de trás, eu vou até virar o ganchinho para cima para facilitar. Pegar a alcinha de baixo. Puxa
para deixar bem apertado, e aqui eu faço o primeiro ponto na primeira alcinha. As outras acabam subindo, ó, e aí eu consigo pegar facilmente. Fiz aqui, ó, a segunda, só uma alcinha, e fiz aqui a terceira. Então eu passei pelas 3 correntinhas. Desses 18 pontos e 3 nas correntinhas, fizemos uma vez. Vamos para a segunda. Aqui, ó, já tem gente nesse primeiro ponto, então eu vou encaixar onde não tem ninguém. Encaixei aqui, aperta para não ficar com buraco, e aí conta mais 18 pontos. Agora 3 nas correntinhas. Identifica aqui onde que estão as suas 3 correntinhas. E aí você pega 3 alcinhas para poder fazer esses 3 pontos. 1, 2, 3. Pronto. Fizemos a primeira carreira. Agora eu vou trazer um daqueles marcadores para colocar aqui. Esse é o novo final de cada carreira. É aqui que a gente vai subir o marcador. Temos 42 pontos nessa carreira e agora eu vou subir por 8 carreiras contornando esses 42 pontos. Então, é contornando a perna, passando aqui pelo meio, contorna outra perna e não sobe o marcador, espera até formar os 8 pontos aqui em cima. Só queria puxar a atenção para esse primeiro pontinho aqui, que é o mais difícil da gente acertar. O ponto perfeito é esse aqui, mas ele não é o primeiro. O primeiro é esse pequenininho que tá aqui dentro, esse aqui. E se a gente não pega, a gente fica só com 41 pontos, o que lá na frente vai dificultar. Então, só nessa carreira, tenta pegar esse primeiro ponto e conta. Vai contando, fazendo e contando. É só nessa primeira. Se quando chegar no final, aqui no marcador, você chegou e só tem 41 pontos, não precisa voltar, porque você vai lembrar que esqueceu aquele primeiro ponto. Faz mais um, então faz um aumento aqui em cima, só nessa primeira carreira. E aí você vai chegar nesses 42 pontos e vai continuar fazendo sem nem precisar contar, só reparando se já formou os 8 pontinhos aqui. E aí, depois dessas 8 carreiras, eu volto pra gente poder trocar e voltar pra cor da pele. Os bracinhos ficaram assim, depois de ter subido todas aquelas carreiras. Os dois iguais. Vou deixar aqui de lado porque a gente vai pegar mais tarde para poder subir aqui. E esse é um bom momento para a gente poder fazer esses braços, já que a linha, né, da pele tá solta. Agora já vou voltar para a pele de novo. Foi só para fazer quase que um shortinho para ficar aqui por baixo do vestido, caso alguém levante. Dá para ver que ela não tá sem nada por baixo, né? Pelo menos de cor diferente, dá essa impressão. Vou fazer a troca de cor do mesmo jeito. Então, passei por dentro dessas 2 alcinhas aqui. E aí, já trago o fiozinho aqui da pele para fazer a troca que a gente já fez várias vezes. E agora, vou fazer 5 pontos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência até o final. A gente fica com 36 pontos. Depois, na próxima carreira, eu vou contornar fazendo esses 36 também. Então, as próximas 2 carreiras a gente já sabe como fazer. Marcador para cima. Essa próxima carreira agora é de 4 pontos e uma diminuição. A gente faz normalmente os 4 pontos, depois uma diminuição. 2, 3, 4, diminui. No final dessa carreira, a gente fica com 36 pontos, sobe o marcador e depois eu vou subir 9 carreiras contornando esses 36 pontos. Não esquece de colocar enchimento aqui nas perninhas, né? Lá pra frente, depois que a gente subir essas 9 carreiras, aí vai dar pra encher toda essa parte aqui do mini shortinho dela. E aí a gente volta, que é a hora de colocar os braços, depois dessas 9 carreiras. Subi aqui as 9 carreiras do corpo, vou passar o marcador para cima e chegamos na carreira que a gente vai prender esses braços. Para isso eu vou começar aqui com 8 pontos. Nessa carreira aqui, vê se ele tá realmente nas laterais. Então, bota aqui os pezinhos para frente, aperta e vê se tá na lateral.
Então, você caminha com pontinho até na lateral. Se passou, se tá aqui, desmancha mais um pouquinho. Depende muito, assim como a gente fez pro joelho lá embaixo. Para que o bracinho fique realmente de canto. Deixa bem apertadinho aqui. Já puxei um bracinho. Repara que aqui tem uma bolinha na mão. Essa parte mais gordinha aqui da frente vai ficar pra frente aqui. Essa frente, onde tem um joelhinho. Então, tenta posicionar desse jeito, para essa bolinha ficar pra frente, onde tem um joelhinho. Vou segurar aqui, ó. E aí eu vou encaixar em qualquer ponto, desde que essa bolinha na mão fique para frente. Agora, temos 10 pontos no braço, e eu vou fazer contornando aqui esses 10 pontos. 1, 2, 9, e o último aqui, 10 pontos. Agora, vou caminhar com pontos baixos até chegar nessa outra lateral. Pra mim, são 16 pontos. Mas aí você aperta aqui, ó, e faz até chegar nessa outra lateral. Já tem gente aqui, então vou encaixar no próximo que tá livre, nesse. Deixa bem apertadinho pra não ter buraco. E aí eu começo fazendo os pontos aqui, ó, pontos baixos. Fiz os pontos. Tá vendo a bolinha aqui? Ela tem que ficar pra frente, aqui no joelhinho, desse jeito. E aí, em qualquer pontinho, eu encaixo a agulha e começo fazendo aqui os 10 pontos de novo. 1, 2, e agora vou terminar fazendo 6 pontos até chegar aqui no meu marcador. Então, aqui já tá ocupado, vou no próximo que tá livre, aperto. E começo a contar aqui esses 6 pontos, mas é só chegar até o marcador. Então, talvez o seu esteja um pouco diferente do meu. E aí, eu só vou deixar aqui, caso você fique igualzinho, né? Esteja fazendo o ponto X, aí a gente faz com as mesmas medidas. As mesmas quantidades de ponto. Mas se não for, se tiver mais pontos aqui no começo, mais que 8 ou menos, no finalzinho também vai dar diferente. Mas não tem problema, a gente tem a mesma quantidade de pontos. Temos 50 pontos aqui. E a partir de agora, faz igualzinho o meu, porque os bracinhos já estão posicionados do jeito certo. E aí não tem mais erro. Vamos começar fazendo 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma diminuição. Agora eu vou contar 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma diminuição. Agora, 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma diminuição. Mais 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, diminui. 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma diminuição e eu termino com 5 pontos. Fizemos 5 diminuições ao longo dessa carreira. Temos 45 pontos.
Agora, eu vou fazer a sequência de 3 pontos e uma diminuição. Então, sempre faz os 3 pontos e depois se diminui. No final da próxima carreira, de 3 pontos e uma diminuição, a gente fica com 36 pontos. Passar o marcador para cima. Nessa próxima carreira, eu começo aqui com 2 pontos. 1, 2, uma diminuição. E vou fazer a sequência de 4 pontos e uma diminuição. Contornando até o final, vai ter uma diminuição nesses 2 pontinhos aqui. Naturalmente, você vai contando 4 e uma diminuição. No final, a gente coloca 2 pontos sozinhos. Nesses últimos 2 aqui. No final dessa carreira, a gente fica com 30 pontos. A diminuição e os últimos 2 pontinhos. 1, 2. Vou passar esse marcador para cima. Na próxima carreira, eu vou fazer de novo a sequência de 3 pontos e uma diminuição. Normal. E no final, a gente fica com 24 pontos. Diminuição. Terminei a carreira. Marcador para cima. Vamos colocar aqui um arame para deixar os bracinhos articulados e ela conseguir fazer várias poses. Tenho esse arame aqui bem molinho, então qualquer movimento que eu faça, ele dobra e fica. Mas o importante é que ele dobre. E aí, eu comprei, eu acho que 20 metros e foi R$10. Então é bem baratinho, foi em casa de material de construção que eu comprei. Não precisa ser em loja específica de artesanato ou de bijuteria, mas tem. Só acho mais caro. E aí lá na casa de material de construção, quando eu fui escolher, eu peguei um pedacinho assim e dobrei e tá, se dobra, então funciona e não é duro, porque eu consigo malhar assim com a mão, funcionou. Pra gente poder encaixar aqui e medir a quantidade certa para poder dobrar, eu preciso que ela estique os braços, então a gente coloca assim, braços abertos e marca aqui, ó, desde essa primeira pontinha até aqui a pontinha da mão, até a outra. E aí eu marco aqui, dobro e pego a mesma medida depois, aqui ó, é aqui que eu vou cortar. Vou usar um alicate, mas ele é tão macio que dá até para cortar com a tesoura. E o restinho a gente guarda e vai sempre fazendo novas bonecas articuladas. Eu vou segurar essa pontinha aqui que tá cortada, porque se a gente colocar desse jeito até que funciona, mas essas pontinhas vai ficar aqui pra mão e pode acontecer de furar a peça e essa pontinha ficar pra fora. Para que isso não aconteça, a gente segura essa pontinha aqui e essa de cá, ó, a gente abre, essa pontinha vai de encontro com essa aqui de cima, ó. Desse jeito, vou segurar aqui todo mundo junto. Essa ponta, que vai ser um bracinho, eu vou juntar. Essa outra ponta, que vai ser outro bracinho, eu vou juntar. Então, já temos aqui. Vou fechar mais um pouquinho, porque senão não passa ali. E fechar mais um pouquinho ao lado de cá. Pronto. Agora, para esses fios aqui não ficarem soltos, essas pontinhas, eu vou juntar aqui com durex. Para que eu também não me machuque enquanto estiver costurando. Mas essa parte vai ficar bem no meio do pescoço, então não vai ter risco nenhum, mesmo se você não passar o durex. Vou cortar aqui. Pronto. Ó, ficou como um cabide. Vou dobrar aqui para encontrar o meio e passar aqui, ó, nos 2 bracinhos. De preferência ao mesmo tempo, que aí a gente só desce aqui, ó, os 2 juntos. Pronto, já tá articulado, eu consigo sentir na pontinha das mãozinhas aqui o arame. Aí eu já guardo o arame e o alicate para uma próxima vez. Vou continuar fechando, essa aqui vai ser a última carreira de diminuição. Eu começo fazendo um ponto e o arame não atrapalha em nada porque ele fica ali pra parte de dentro. Mais uma coisa, tem aqui, ó, os fios do braço
Deixa eu puxar eles aqui pra fora, pra gente poder terminar com eles. Arrematar que eu esqueci. É só fazer 2 nós. Braços fechados, assim pra baixo. Fiz aqui o primeiro, agora o segundo nozinho e põe ele pra dentro. Acabou rompendo aqui o durex, mas como vai ficar pro meio, não tem tanta diferença não. Só pra não me machucar que eu coloquei. Mas já que rompeu, agora deixa assim. Fiz um ponto, uma diminuição. E agora eu vou continuar seguindo a sequência de 2 pontos e uma diminuição. Então, aqui, 1, 2 e diminui. A gente vai fazendo assim até o final. Aqui, no finalzinho, vai sobrar um ponto. A gente coloca esse ponto em cima do marcador. No final dessa carreira, a gente fica com 18 pontos. Depois disso, passo o marcador para cima, naturalmente, eu vou subir mais 8 carreiras, contornando esses 18 pontos. Para fazer o pescocinho e depois a gente encaixa a cabeça. Coloquei enchimento aqui, subi as 8 carreiras e agora a gente vai fazer 9 diminuições seguidas para poder fechar. Muita atenção para poder colocar enchimento. Peraí, deixa eu passar o marcador, senão vou esquecer, que é esse ponto aqui. Como tá na última carreira, até preferi tirar mesmo, para poder fazer essas diminuições sem precisar ficar contando, que são 9. É só ir fazendo até chegar ali no marcador. E tem que colocar enchimento aqui, ó. Eu coloquei o dedo para poder segurar, mas o ideal é que tenha enchimento. Eu vou fazer até ter só um buraquinho o suficiente para poder passar o enchimento, porque depois costurar com esses pelinhos para fora fica muito ruim. Cheguei no final com as 9 diminuições, já coloquei bastante enchimento. Agora eu vou cortar o fio, já terminamos o corpinho, pode tirar esse marcador e puxar o fio aqui. E vou passar ele para uma agulha comum, que tá aqui do lado já. Agora tentar organizar esse enchimento ali pra dentro, vamos pegar só essa alcinha aqui da frente e ó, pra cima, sempre nessa alcinha aqui da frente e no próximo pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo e pra cima de novo. Aqui é só puxar, ó, que ele fecha completamente. Eu vou encaixar no meio desse buraquinho e passar aqui pra trás do pescoço. E já tinha, pronto. Agora é só puxar, pronto, e cortar o fio aqui. E terminamos o corpinho aqui da Cinderela. Vamos para a próxima parte.